Então, dessa vez nós queremos falar sobre um personagem marcante na Bíblia Sagrada que nos deixa algumas lições para que nós possamos absorver e, de certa forma, obter algum entendimento a respeito de algumas questões bíblicas, algumas verdades que nós precisamos entender. Eu quero ler apenas 2 versículos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 10. Eu quero ler o versículo 51 e o 52, para a gente ganhar tempo. Versículo 51 diz: Perguntou-lhes Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Nós vemos aqui um personagem que a Bíblia, a princípio, o identifica como um cego. Trata-se de Bartimeu, o qual a Bíblia diz que era cego mendigo, filho de Timeu. A Bíblia diz que ele estava em um determinado dia à beira da estrada, à beira do caminho de Jericó, como de costume, pedindo esmolas para que pudesse sobreviver. Essa passagem também nos diz que nesse dia Jesus passava por aquele caminho. E era notório aonde Jesus passava. As pessoas gritavam, as pessoas clamavam, as pessoas louvavam, de certa forma, tinha manifestações. E uma manifestação, ela é perceptível. E de repente ele percebe algo diferente. Não era um dia comum. Não era um dia normal como os dias que ele costumava ter. Ele ouve o barulho de muita gente. E de repente ele se informa e pergunta: o que está acontecendo? Está passando aí alguém muito importante? Quem é que está passando aí? E de repente alguém diz: é Jesus de Nazaré. Esse nome já lhe era familiar, porque ele já tinha ouvido alguém falar dessa pessoa. E ele creu. Bartimeu, ele nos deixa um exemplo de fé. Enquanto Tomé queria ver os furos nas mãos de Jesus, ele queria ver com os seus olhos físicos. Bartimeu enxerga pelos olhos da fé a possibilidade de alcançar o seu milagre. E ele começa agora a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Por que ele gritou dessa forma? Porque ele chamou a atenção de pessoas que ali estavam dessa forma. Porque ele acreditou, ele creu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele creu que naquele dia o seu milagre poderia chegar. E ele começa a gritar. E algumas pessoas que ali estavam o repreendiam, assim diz a passagem, dizendo: rapaz, te aquieta, para, cala-te, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Essa passagem nos faz entender que nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser constantes naquilo que nós queremos. Não desistir fácil ao vir os primeiros obstáculos. Mas entender que depois daqueles obstáculos eu posso alcançar aquilo que estou querendo. E de repente, por tanto ele gritar, Jesus escuta e pergunta: o que está acontecendo aí? De repente alguém diz: é um cego, uma pessoa insignificante. Jesus diz: trazei-o aqui.
E de repente aquele homem escuta alguém falar: tem bom ânimo, o mestre te chama. Mas quem eram essas pessoas? As mesmas pessoas que o repreendiam. As mesmas pessoas que mandaram ele se calar. Sabe? Existem momentos na vida da gente que é surpreendente. Quando a gente pensa que é o fim, Jesus ele surpreende. Quando nós pensamos que está tudo acabado, Jesus ele vem com uma novidade. Jesus ele usa pessoas que falam palavras negativas para você. Jesus usa essas mesmas pessoas para te falar coisas positivas. Porque ele é o dono da voz. Ele é o dono da palavra. Ele é o dono do tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E de repente levam ele até Jesus, e Jesus ali diante daquele homem cego, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Era notório que aquele homem era cego. Todo mundo sabia. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Essa passagem também me faz entender que Deus, ele quer uma relação de intimidade com os seus filhos. Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa. Deus conhece as tuas necessidades. No entanto, ele quer que você peça. Ele quer que você fale com ele assim como um filho fala com o pai. Assim como um filho pede ao pai. Deus quer que você peça. Deus quer que você se achegue a ele e conte as tuas necessidades. Diga aonde dói. Diga o que você precisa. Então que essa passagem sirva para você entender que Deus ele quer uma relação de intimidade com você. Deus quer te dar coisas que você nem imagina. Deus quer realizar os teus sonhos. Deus quer realizar os teus desejos. Deus quer cumprir na tua vida aquilo que ele prometeu. Mas você tem que ter fé. Você tem que confiar e esperar. Porque na hora e no momento certo vai acontecer o milagre de Deus na tua vida. E as pessoas que te repreendem, as pessoas que meneiam a cabeça, as pessoas que falam negativamente, na hora certa vão reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Portanto, permaneça firme e não desista. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.